Hora de a gente falar sobre oportunidades. Segundo o Ministério da Economia, o número de contratos temporários aumentou 60% aqui no Brasil. E esses postos de trabalho são boas opções para quem quer mostrar suas habilidades. São cerca de 7.000 empadinhas feitas todos os dias. Em determinadas épocas do ano, essa produção chega a aumentar até 20%. Para dar conta da demanda, os contratos temporários surgem como opção. Tanto aqui na produção, na fábrica, onde a gente produz as empadas e fornece para as lojas, principalmente no mês de julho, que é mês de férias, dezembro e janeiro também, que aumenta muito a quantidade de turista, principalmente em João Pessoa, aumenta numa média em torno de 20%. A quantidade de pessoas. De acordo com o Ministério da Economia, o número de empregos formais diminuiu 56% em 2019. Por outro lado, o número de contratos temporários aumentou mais de 60%. Esses funcionários podem ser contratados temporariamente em diferentes modalidades. Tem um contrato por tempo determinado, né? Pode ser até aquele exemplo do contrato de experiência, pode ser exemplo de contrato até 2 anos, né? Para aquelas situações temporárias. Aquelas situações, final do ano, mês de dezembro, aquele boom nas compras. Aí você vai e contrata um empregado só para aquela situação. Esse empregado ele tem a carteirinha assinada, né? E tem os seus direitos garantidos. A diferença é o quê? É que ele tem um prazo determinado. Ele tem começo, meio e fim já definido, diferente do contrato por prazo indeterminado, que você assina a carteira e não sabe até quando vai ficar na empresa. Existe uma outra modalidade também, que é o contrato temporário, que é quando você contrata uma empresa terceirizada e essa empresa disponibiliza uma mão de obra para você temporária. Por exemplo, eu tenho um setor que empregados entraram de férias, saíram de licença e eu quero contratar pessoas só para esse período de ausência desse empregado. E aí a gente terceiriza, contrata essa empresa para isso. Essa é menos usual, mas é uma opção. E a reforma trabalhista trouxe uma figura muito interessante para quem trabalha com essas necessidades sazonais, sobretudo comércio. Por exemplo, Dia das Mães, que é um boom, mas é um boom de 1, 2 dias no final de semana. Dia dos Pais, Dia das Crianças. Final do ano, já um mês inteiro. Então você pode ter uma figura chamada do trabalhador intermitente, né? Que é aquele trabalho episódico, que você fica chamando por episódios, e também ele pode ter tempos de descontinuidade, né, de desvinculação, né, de inatividade. Então ele trabalha, por exemplo, ele é convocado para o final de semana do Dia das Mães, pode receber por aquela atividade, ficar parado, ser chamado no Dia dos Pais, no Dia das Crianças e para o final do ano. E isso ele tem uma única assinatura de carteira, porque ele não fica dando baixa a cada momento desse. Ele tem a assinatura inicial, o contrato dele é intermitente, e aí ele fica a cada momento sendo previamente convocado, e desde que ele tenha disponibilidade de aceitação, ele vai lá e vai dando os aceites e vai trabalhando episodicamente. O especialista ainda apontou vantagens para os empregadores e também para os empregados. É um benefício para a empresa, porque isso vai gerar menos custo para ela, e é uma oportunidade para o empregado, e uma grande oportunidade. Por quê? Se o empregado ele fizer um bom trabalho, ele pode ser efetivado. Priscila, por exemplo, costuma contratar os funcionários que mostram bom desempenho. Quando a pessoa é boa, que faz aqui um trabalho legal, a gente acaba ficando com ela, mesmo caindo, né, entrando em baixa temporada. Quando a gente vê que é uma pessoa que realmente vale a pena, a gente continua com ela. Uma delas é a Carol, que foi contratada de forma temporária, mas já está na empresa há 7 anos. Eu estava desempregada, aí eu ouvi falar da empresa, né, estava contratando, eu peguei e vim. 4 meses o teste, aí depois fiquei, me habilitei, né, no trabalho, tudinho, hoje eu vou fazer 7 anos que estou aqui.